Salmo de número 51, versículo 1 até o versículo 10. Amém. Glória a Deus, assim a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, santo é o teu nome. Sim, Pai. Te louvamos, ó Pai, te glorificamos. Sim, porque tu és um Deus misericordioso, um Deus que perdoa nossas transgressões. Deus, te louvamos pela tua palavra, Senhor, que não seja nada de nós mesmos, ó Pai, mas que o teu Espírito Santo possa nos convencer do nosso pecado, da tua justiça e do teu juízo. Visita e fala o nosso coração nesta manhã. Nós oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vou deixar o telefone aqui. Meus irmãos, o texto que nós lemos nos fala de um coração arrependido. É um texto de Davi. A palavra de Deus em nenhum momento esconde os erros daqueles que estão aqui presentes. Em nenhum momento esconde os erros dos servos de Deus. Há poucos dias uma irmã disse para mim que o irmão dela está começando agora a estudar a Bíblia e descobriu que Abraão pecou. Falei, glória a Deus, Abraão pecou sim, porque o único que foi justo e puro foi o Senhor Jesus. Amém. Se houvesse na terra alguém puro e perfeito, não havia necessidade do Senhor Jesus ter vindo morrer por nós. Foi o que o Senhor Jesus disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas não era possível, porque não havia ninguém justo para assumir essa condição de tomar o pecado de todos os homens. Somente o Senhor Jesus foi perfeito em seu ministério terreno. Fala que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou em momento algum. Os demais pecaram. Nós vemos Davi, coitado. Davi, se nós compararmos a ele, quantas vezes foi repreendido, e Deus depois vem dar testemunho de Davi, dizendo: achei a Davi meu servo, um homem segundo o meu coração. E nós, às vezes, na nossa limitação humana, nós ficamos pensando assim: como que uma pessoa que errou tanto em sua vida pode ser segundo o coração de Deus? Mas Deus não estava colocando ali os seus pecados. Deus estava colocando ali o seu coração puro, um coração que se arrependia genuinamente, um arrependimento sincero dos seus pecados. Davi agradou a Deus não quando errava, mas Davi agradou a Deus quando ele confessava os seus pecados. Amém. Quando ele compreendia o seu erro
e com o coração quebrantado, ele pediu o perdão de Deus. E Deus o perdoava. Essa deve ser a nossa experiência. A palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então o nosso arrependimento, ele precisa ser um arrependimento sincero. O Evangelho, ele é baseado nisso, arrependimento. A palavra de Deus, quando fala a respeito de João Batista, diz que João Batista viria para preparar o caminho do Senhor, para preparar o mundo para receber o Senhor Jesus antes de seu nascimento. E qual que era a mensagem de João Batista? Arrependimento. Nós só recebemos o Senhor Jesus se nós tivermos uma vida de arrependimento sincero na presença de Deus. Hoje nós vivemos num tempo de valores invertidos. Todos os valores são invertidos. Nós vemos aí a política, os valores invertidos. É o rato perseguindo o gato. Nós vemos também dentro do Evangelho valores pervertidos, invertidos. Hoje nós vemos pessoas que se orgulham de não se arrepender e batem no peito e dizem assim: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Quando a palavra de Deus nos ensina a arrependermos de tudo que nós fizemos. Existe dentro do meio evangélico duas correntes que atrapalham o reino de Deus, que prejudicam o reino de Deus. O primeiro deles é o liberalismo. Dentro das igrejas evangélicas, nós não estamos falando daqueles que já estão vivendo longe dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Estamos falando de correntes de pensamentos teológicos dentro da igreja. Liberalismo. A pessoa acha que tudo é permitido. Aí vão lá no texto do apóstolo Paulo, né, que diz que todas as coisas me são lícitas, mas esquecem de dizer que nem todas me convêm. Amém. E colocaram uma expressão dentro da igreja dizendo que não tem nada a ver. Você vai fazer isso? Não, isso não tem nada a ver. Você vai fazer aquilo? Está contra a palavra de Deus? Não, mas não tem nada a ver. Às vezes é uma coisinha só, às vezes é uma mentira só, às vezes é um sentimento de orgulho só, quem sabe é uma inveja só, não tem nada a ver. Quem sabe é um rancor que você guardou dentro do coração, e você diz: não, isso não tem nada a ver. São os liberais, o liberalismo. Nada é pecado. Se a sua consciência não te condenou, então isso não é pecado. E tem uma outra corrente que são os legalistas. O legalismo, ele coloca a lei em vigor, mas não para si. Ele condena os outros pelo pecado dos outros e não olha o seu próprio pecado. A palavra de Deus diz que a letra mata. Tudo na lei leva à morte. Tudo na lei leva à morte. Se você fizer isso, você morrerá. O homem que fizer tal coisa, morrerá. E os legalistas, eles esquecem de olhar a trave no seu olho e se preocupam com o cisco no olho do outro irmão. Como Pedro, na sua primeira mensagem, ele pregou, dizendo que vós colocais sobre o povo um jugo que nem nós nem nossos pais conseguiram suportar. Os legalistas colocam um jugo muito alto sobre a vida das pessoas, para que sigam a lei, não a lei de Cristo, mas a lei de Moisés. E nós entendemos que hoje nós estamos debaixo da graça e estamos debaixo da lei do Senhor Jesus Cristo. Não estamos sem lei, estamos debaixo da lei de Cristo. Glória a Deus. E se nós formos analisarmos a lei de Moisés, a lei legal, e a lei da graça, a lei de Jesus Cristo, eu preferi estar debaixo da lei dos homens, ou da lei de Moisés, porque na lei de Cristo nada passa encoberto. Quando nós estamos diante de Deus, Deus conhece até o meu pensamento. A lei de Moisés diz da seguinte forma: se alguém for pego em flagrante adultério, será apedrejado. Mas e se não for pego? Não tem problema nenhum. Mas a lei de Cristo diz: se alguém olhar para outra pessoa
com um olhar impuro, já cometeu adultério. Então a lei de Cristo, ela vê o coração, ela vê o pensamento. Então hoje nós estamos debaixo dessa lei, uma lei que nós não prestamos mais reverência, ou não prestamos mais justificativa aos homens, mas Deus está olhando o nosso coração. O próprio salmista Davi, ele disse: de longe entendes o meu pensamento. Glória a Deus. Então o nosso pecado às vezes não é só numa mentira que nós contamos, às vezes não é só numa atitude, às vezes nós pecamos no nosso pensamento. O que, se fosse debaixo da lei de Moisés, não teria problema nenhum. Ninguém ia ser pego em flagrante adultério se estivesse pensando algo impuro ou algo mal para alguém. Mas diante da lei de Cristo, Ele entende o nosso pensamento e nos julga também pelo nosso pensamento. De longe entendes o meu pensamento. Então hoje nós vivemos esses valores invertidos, o orgulho de não se arrepender, mas nós precisamos ter a humildade de nos arrependermos diante de Deus. É verdade. E o arrependimento é algo tão sério que, se nós não nos arrependermos, o Senhor Jesus não pode habitar em nós. O Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus, ela só é real na nossa vida quando nós nos arrependemos com um coração puro, com um coração sincero, um arrependimento genuíno e sincero. Existem alguns arrependimentos, e a palavra de Deus nos fala a respeito disso. A palavra de Deus nos fala a respeito de um arrependimento que é um arrependimento por medo. A pessoa se arrepende de ter feito algo errado com medo de alguém ver, de alguém pegar. Esse é o medo. Arrependimento por medo. Não é um arrependimento para o reino de Deus. Não é um arrependimento que produz frutos para a vida eterna. Porque a pessoa, na verdade, não está arrependida, ela está com medo. Nós vamos ver o exemplo de Simão, o mago, lá no livro dos Atos. Simão, quando ele vê ali o povo sendo cheio do Espírito Santo e realizando prodígios e maravilhas e curas, Simão, que era um encantador, era um ilusionista, ele queria aquele poder para ele e ele tentou comprar esse poder. Colocou o poder de Deus, colocou no poder de Deus um preço humano, de valores humanos. Hoje, quantas pessoas estão por aí vendendo bênçãos, vendendo milagres, cobrando por isso ou por aquilo? Simão, ele foi repreendido pelos apóstolos ali. E Pedro falou para ele: seja o teu dinheiro para a tua condenação, porque você equiparou as coisas de Deus às coisas desse mundo. E quando Simão percebeu que a atitude dele poderia levá-lo a uma condenação de Deus, ele então teve medo da condenação e pediu aos apóstolos que orassem por ele, não porque ele estava arrependido da sua atitude, mas porque ele estava com medo de Deus. Pediu aos apóstolos: ore por mim, para que a maldição de Deus, ou o castigo de Deus, ou o juízo de Deus não venha sobre minha vida. A única coisa que ele queria é estar livre do juízo. Isso não é um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero. Nós nos arrependemos porque não queremos ir para o inferno. Nós nos arrependemos porque não queremos estar debaixo do juízo de Deus, ou das mãos de Deus. A palavra de Deus diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E às vezes nós nos arrependemos porque nós temos medo da consequência desse erro, desse pecado diante de Deus. Não, eu vou para o inferno, então eu estou com medo de ir para o inferno. O nosso arrependimento deve ser não por medo de ir para o inferno, mas pelo desejo e o amor que nós temos de um dia estar com o Senhor na eternidade. O motivo é diferente. Nós precisamos nos arrepender por um motivo certo. Eu me arrependo porque eu quero a presença do Senhor Jesus na minha vida. Não é por medo que eu estou a todo momento suplicando a Deus o seu perdão.
Eu peço perdão a Deus porque eu quero ser agradável a Deus. Paulo vem dizer que aquele que milita para agradar aquele que o alistou. E a nossa vida deve ser uma vida que agrade o nosso Deus, porque Ele nos chamou. E nos deu essa grande salvação. Então o nosso arrependimento é por amor a essa salvação, por amor ao Senhor Jesus, e não pelo medo de ir para o inferno, ou não pelo medo de ser castigado pelo Senhor, não pelo medo que Deus vai mandar um raio na nossa cabeça. Não é nada disso, não é por medo. Nós nos arrependemos por amor, porque um dia nós queremos estar com o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Outro exemplo de arrependimento nós temos também na palavra de Deus, Balaão. Balaão, ele se arrependeu, ou não um arrependimento sincero, mas o que ele demonstrou foi uma decepção. É um arrependimento por decepção. Balaão era um profeta de Deus, usado por Deus, e que as pessoas ali sempre o procuravam para receber uma palavra de Deus, até um dia que Balaão foi procurado por algumas pessoas distantes de Israel, outra nação. Foi procurado para que amaldiçoasse o povo de Israel. Recebeu alguns presentes. Quantas pessoas hoje estão fazendo a obra de Deus por presentes, por dinheiro? Balaão, ele se vendeu por coisas humanas, e Balaão saiu para amaldiçoar o povo de Deus. E no caminho, o anjo do Senhor se colocou, e ele, na sua cegueira espiritual, porque os seus olhos estavam voltados para as coisas materiais, para os presentes, ele não via o anjo ali na sua frente, já com a espada desembainhada, pronto para ceifar a sua vida. E Deus então usa a mula de Balaão para falar com ele. Deus usa uma mula. Balaão, naquele momento, ele se decepciona. Ele que era usado por Deus e que sempre falava em nome de Deus, agora ele percebe que Deus usa quem Deus quiser. Hoje Deus não tem uma pessoa que foi levantada como profeta e só essa pessoa tem o Espírito Santo, mas hoje Deus usa a todos de uma forma igual, de acordo com a vontade de Deus. Se for necessário, Deus vai usar uma mula para falar conosco. Amém. E Balaão, que era o profeta ali, Balaão, ele não tinha a humildade suficiente para entender que todo o seu poder, tudo aquilo que ele tinha, vinha de Deus e era para Deus. Então ele se decepciona. O arrependimento dele foi um arrependimento de decepção. Ele entendeu que Deus não tinha necessidade dele. Deus não precisa nem de mim nem de você. Somos nós que precisamos de Deus. Nós precisamos entender isso. Deus não precisa de nós. A palavra de Deus diz que se nós não falarmos, as pedras falarão. Se nós não falarmos, se nós não enxergarmos as coisas de Deus, Deus vai usar uma mula para falar conosco. Deus não precisa de nós. Nós somos carentes e dependentes de Deus. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos de Deus na nossa vida. Porque se Deus não estiver na nossa vida, se Deus não estiver nos guiando, nós iremos por um caminho errado, nós sofreremos consequências por não andar de acordo com a vontade de Deus. Então nós somos dependentes de Deus. Deus não precisa de nós para nada, porque Ele é Deus. Ele é soberano. Balaão, o arrependimento de Balaão, uma decepção. Deus pode usar quem Ele quiser. Glória a Deus. Não depende de mim para abençoar alguém. Outro arrependimento que também a palavra de Deus nos fala, Esaú. Quem foi Esaú? Primogênito de Jacó, aquele que tinha direito à bênção da primogenitura, mas trocou a bênção de Deus pelas coisas do mundo.
preferiu alimentar a carne do que alimentar seu espírito. E então a bênção da primogenitura foi tirada dele, foi dada ao seu irmão mais novo, a Jacó. E a palavra nos fala lá em Hebreus que Jacó, a palavra até aqui no português usa a palavra arrependimento, mas nós vemos que não foi um arrependimento, foi um remorso. E a palavra nos fala que ele chorou, e chorou para buscar essa bênção novamente, a bênção que ele tinha desprezado, tinha trocado por um prato de lentilhas, algo passageiro, e ele chorou para ter essa bênção de novo. Mas a palavra fala que ele não encontrou local de arrependimento. No seu coração não tinha um arrependimento genuíno, o que tinha foi um remorso, porque o alimento já tinha ido, a energia que aquele alimento deu ao seu corpo já tinha passado, ele já havia necessidade de novos alimentos, mas a bênção de Deus, ela é eterna, ela permanece eternamente. E ainda hoje nós dizemos: Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. A bênção da primogenitura que esteve sobre a vida de Jacó permanece até hoje. E as coisas deste mundo são coisas passageiras. Nós precisamos buscar um arrependimento sincero diante de Deus. É normal nessa inversão de valores que nós temos. Primeiro, pessoas que se orgulham de não se arrepender. Há também pessoas que se arrependem para pecar novamente, para insistir no erro, para permanecer na mesma condição, e se esquecem que a palavra arrependimento, ela não é um verbo simples, é um verbo composto. O arrependimento, ele é o arrependimento, mas também ele é conversão. Não existe arrependimento sincero e verdadeiro se não houver conversão. Amém. Então essa palavra arrependimento, no original grego, é uma palavra chamada ou pronunciada metanoia, ou seja, é uma mudança para melhor no seu entendimento. Mas nós vemos também que essa palavra metanoia era usada também pelo exército grego, quando o exército estava marchando em uma direção, e aquele que era o comandante do exército e queria que esse exército marchasse numa direção oposta, ele gritava a voz de comando: metanoia. Então todo o exército dava meia volta e voltava pelo caminho contrário. Hoje no nosso exército seria meia volta, vou ver. Meus irmãos, nós precisamos dar meia volta no nosso caminho, quando nós estamos caminhando contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus, nós precisamos dar meia volta. É arrependimento, é metanoia, é a palavra. Glória a Deus. É entender, metanoia é uma mudança no entendimento, é entender que o meu pecado está me fazendo caminhar por caminhos errados, ou está me fazendo caminhar para a perdição. Eu preciso entender isso. Glória a Deus. Davi, ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, quando ele pecava, ele era exortado pelo Senhor e ele reconhecia o seu pecado. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores diante de Deus. E não estamos dizendo aqui aquele pecador costumado, aquele que tem costume de pecar. Nós estamos dizendo que somos pecadores porque nós vivemos uma herança material, carnal, herdada de Adão, que nos leva a pecar, a desejar o pecado. Mas a palavra de Deus diz que dentro de nós há um conflito, há uma guerra entre o Espírito. E Paulo, ele vem dizer que aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero é o que eu faço. Porque muitas vezes nós deixamos nos dominar pela carne, mas nós precisamos ser dominados pelo Espírito. A palavra de Deus diz que a carne é fraca, e aí é uma desculpa para nós, né? Por que você fez isso? Porque a carne é fraca.
e esquece de dizer que o espírito está pronto. Jesus disse: na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então esse é o erro que nós às vezes cometemos, de pegar somente um pedacinho do versículo. Que bênção, né? Posso ficar tranquilo, a carne é fraca, né? A palavra de Deus está dizendo que a carne é fraca, mas a palavra está dizendo que o espírito está pronto. Amém. O seu espírito está pronto para vencer a carne. E quando nós nos deixamos nos dominar pela vontade da carne, isso mostra que nós somos mais fracos do que a carne, que já é fraca. Certa vez alguém, até que no nosso meio, disse assim: quem é mais forte, a carne ou o espírito? Aí alguém respondeu: aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais a carne vai ser mais forte. Se você alimentar mais o espírito vai ser mais forte. Mas não é isso que diz a palavra. A palavra diz que você alimentando a carne ou não alimentando a carne é fraca, e o espírito está pronto. O problema é quando nós nos submetemos à vontade da carne e deixamos de nos submeter à vontade do espírito. Aí nós nos tornamos submissos à fraqueza, àquilo que é fraco. Mas o conselho de Deus é que nós tenhamos o nosso espírito pronto para vencer a carne. As tentações, os convites virão. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em tudo, assim como nós somos, mas em tudo que ele foi tentado, ele não pecou, porque o Espírito está pronto para vencer a carne. As tentações virão, os convites para as coisas do mundo virão, os pensamentos maliciosos virão, mas o Espírito precisa estar pronto. Amém. Meu irmão, busque ser cheio do Espírito Santo. Amém. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, porque assim nós nos submeteremos à repreensão de Deus. Quando Davi peca em uma certa ocasião, o Senhor envia ali o profeta Natã para repreendê-lo. Se Davi não tivesse reconhecido o seu pecado, se Davi não tivesse entendido que era Deus que estava repreendendo pelo seu pecado, provavelmente Davi teria mandado executar Natã. Mas Davi, ele reconheceu o seu pecado, por isso ele aceitou a repreensão de Deus, não a repreensão do profeta, mas a repreensão de Deus. Da mesma forma nós precisamos reconhecer o nosso pecado e reconhecermos que somos dependentes da correção de Deus. Amém. Certa vez eu passei por uma situação e passei um período orando a Deus para que Deus me livrasse daquela situação, me tirasse, me desse uma solução. E quando eu abri a palavra de Deus diz assim: assim como a neve no verão e a chuva no período de estio não fica bem ao tolo a honra, a vara é para as costas do tolo. Então muitas vezes nós precisamos ser corrigidos por Deus para reconhecer o nosso erro. Amém. E nós precisamos aceitar essa correção. E quando nós aceitamos essa correção, o que acontece? Nós nos arrependemos de uma forma genuína, uma forma que agrada o coração de Deus. E Deus também pode dar testemunho de nós como servos: achei a você, ao fulano e ao ciclano, homem segundo o meu coração, porque tem se arrependido e agradado ao coração de Deus. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer isso. Davi, então aqui ele pede o perdão de Deus, e ele diz: purifica-me com isopo. O isopo era um ramo que os sacerdotes usavam para aspergir o sangue do sacrifício sobre os objetos, para purificar os objetos, para santificá-los e separá-los para o serviço da casa do Senhor. E Davi estava pedindo aqui
que esse sangue, que na época ainda era o sangue de animais, fosse espargido sobre a vida dele. Hoje nós não temos mais necessidade desse sangue de touro, sangue de animais, ser espargido sobre a nossa vida, porque hoje nós temos o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado em favor dos nossos pecados e que tem poder para libertar a nossa vida de toda maldade, para perdoar os nossos pecados. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Quando João teve lá a sua visão da ilha de Patmos, e ele olha e vê diversas pessoas, milhares de pessoas vestidas de branco, e ali o ser que falava com ele diz: e esses vestidos de branco, quem são? E João fala: Senhor, tu sabes. E o Senhor ali então responde: esses são aqueles que lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus, hoje não temos mais a necessidade de sacrifícios de animais, porque o sangue do Cordeiro já purifica as nossas vestes, já nos torna mais altos do que a neve. E o que precisa para isso? Nós precisamos confessar o nosso pecado. A palavra lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro vai dizer lá em Atos 3, no versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos. Não basta um arrependimento simples, um arrependimento que não nos leva a mudar de direção, que nos leva a dar meia volta no nosso caminho errado. O arrependimento, ele precisa ter uma conversão. Arrependei-vos e convertei-vos, para que enfim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele só vai estar presente no coração daquele que se arrepende e que se converte, que muda de vida, que abandona o erro, que abandona o pecado. Nós tínhamos aqui uma irmã, hoje ela está distante, que ela diz, eu creio que ainda diz assim: eu posso pecar, depois eu clamo pelo poder do sangue do Senhor Jesus, e o sangue de Jesus me perdoa. O poder do sangue de Jesus me perdoa, então eu posso pecar. Eu vou fazer aquele pecado ali, mas depois eu vou pedir perdão. Meus irmãos, esse arrependimento é um arrependimento que agrada ao Senhor, um arrependimento já preparado para continuar no erro, para continuar no pecado. O Senhor nos chama ao arrependimento, mas também o Senhor nos chama à conversão, mudar de vida, deixar Cristo viver em nós, sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. A base do Evangelho, arrependimento. Essa é a base do Evangelho. Reconhecer que somos sujeitos ao pecado, que somos pecadores, e clamar ao Senhor por misericórdia, sem hipocrisia. Uma das coisas que o Senhor Jesus mais combateu no seu ministério foi a hipocrisia, e a hipocrisia dos evangélicos, dos religiosos, né? Hoje dos cristãos. Hipocrisia. A palavra de Deus fala a respeito do fariseu, que era considerado pecador. Esse já era pecador mesmo. O fariseu, o publicano, né? Que era considerado pecador. Todos já conheciam, olhavam o publicano, já falavam: ali tem um pecador ali, né? Mesmo sem conhecer a pessoa, é publicano, já está condenado como pecador para os homens. E o fariseu, que era o religioso da época, o santo, aquele que seguia as leis de Moisés. E a palavra de Deus diz que pela hipocrisia Deus não ouviu a oração daquele que dizia religioso, mas por um arrependimento sincero, Deus conheceu o coração daquele publicano que era conhecido como pecador. Deus visitou aquele coração e viu ali sinceridade, e a palavra fala que ele desceu justificado, e não o outro que era religioso.
por causa da hipocrisia. Nós precisamos tirar isso da nossa vida. Hipocrisia. Às vezes somos santos, né? Quando nós estamos aqui, encontramos com o irmão, glória a Deus. Encontramos com aqueles que não servem a Deus, nós nos juntamos a ele. Vão para lá, vamos. Você vai para o baile? Vamos para o baile. Encontrou com o irmão? Vamos para a igreja, vamos orar, né? Deus vai ouvir nossa oração. Hipocrisia. Hipocrisia. Vamos forró. Vão todo mundo para o forró. Hipocrisia. Agora encontrei com o irmão, né? O irmão está indo para a igreja, eu vou com você para a igreja, nós vamos orar a Deus. Né? Isso não agrada a Deus. Uma das coisas que o Senhor Jesus mais combateu foi a hipocrisia dentro do meio religioso. Aleluia. E o que nós precisamos combater essa hipocrisia na nossa vida. Nós somos servos de Deus e Deus conhece o nosso pensamento, o nosso entendimento. Onde quer que nós estivermos, Deus está presente. Onde quer que nós estivermos, em qualquer lugar que nós estivermos, Deus está presente. A diferença é que Deus pode estar presente para a justiça, ou Deus pode estar presente para o amor. Às vezes nós costumamos dizer que o inferno é um local onde não há a presença de Deus. Errado. A palavra de Deus diz que Deus está lá no inferno. Salmo vai dizer, o salmista Davi, ele vai dizer: se eu descer até o inferno e colocar ali a minha cama, tu ali estás. Qual que é a diferença do inferno e do céu? No inferno Deus está ali para executar o seu juízo, e no céu Deus está ali para nos demonstrar o seu amor. Aleluia. Essa é a diferença. Se você vai para o forró, se você vai lá para o baile, para onde quer que você for, né, as baladas aí, Deus está presente para executar o juízo. Agora, se você está buscando a Deus, se você está buscando a presença de Deus na sua vida, Deus está presente para demonstrar seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos entender que reconhecer esse pecado, nos arrepender e nos converter. Conversão não é uma vez na vida. Eu converti e aceitei o Senhor Jesus. Não. Conversão na nossa vida, irmãos, é todo momento. Segundo após segundo nós estamos convertendo, nós estamos deixando de fazer aquilo que nós fazíamos e passamos agora a andar de acordo com a palavra de Deus. Isso é conversão. Isso é um arrependimento sincero. Não é um arrependimento por medo, não é um arrependimento por decepção, não é um remorso, mas é um arrependimento que me leva a mudar de vida, a mudar de atitude. Que Deus possa nos abençoar. Bendito seja o nome.